Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom. Mais uma manhã, o dia do Senhor, onde podemos nos reencontrar, nos ver, onde podemos nos ajuntar e nos reunir em torno das Sagradas Escrituras. Quantos estão felizes, amor? Quantos estão felizes por estarmos falando sobre o amor do Pai nos últimos tempos e podermos desfrutar desse amor? Amém, irmãos? Quero antes de expor as Escrituras, quero quebrar o protocolo um pouquinho aqui, vou pegar o violão um instante. David ou o Gabriel, o carrão ali, por favor. Você pode se pôr em pé em seu lugar? Seus olhos. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Mais uma vez. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Podemos erguer as mãos e dizer: seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Vamos declarar: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Observe essa declaração: minha alma anseia por ti. Levante a sua voz mais intensamente. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti.
Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Você pode dizer isso? Minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ainda com os seus olhos fechados, abra sua boca aí em seu lugar, meu irmão. Glorifique aquele que é o Deus poderoso, Deus de toda a glória. Manifeste seu amor, sua fome, sua sede pelo Senhor nosso Deus. Quando vos reunis, um tem salmo, um tem canção, outro tem palavra de conhecimento e sabedoria. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Nós estamos diante daquele com a palavra da sua boca poderosa sustenta todas as coisas. Mas esse Deus de toda a glória é um Deus relacional. Ele escolheu se relacionar com a gente, irmãos. Por isso, quando dizemos, como o salmista disse, no Salmo 63, Senhor, a minha alma te deseja. A minha alma te deseja como uma terra seca e árida. Nosso maior anseio é pelo um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, o Deus de toda a glória. Você que anseia por isso, irmão, estando à vontade, ofereça ao Senhor um forte aplauso, em honra e glória ao seu nome.
Aproveite que você está em pé, irmão, pegue sua Bíblia. Vamos abri-la. Primeira carta que João escreveu, capítulo de número 4. 1 João, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo essa manhã. Os irmãos encontraram, amém? 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, irmãos. Paizinho, como é bom estarmos mais uma vez nessa manhã juntos, reunidos, ajuntados aqui,
Contudo, não queremos apenas estar juntos e reunidos. Queremos estar ligados. Ligados, Pai, de forma autêntica e genuína, pelo amor que emana do Senhor, Pai. Não queremos falar sobre sem conhecer a. Não queremos falar sobre o teu amor sem conhecer a tua pessoa, Pai. Porque o Senhor é amor, Deus é amor. E todo amor puro, santo, justo e reto emana de quem o Senhor é. Por isso, essa manhã, mais uma vez, Senhor, dá-nos um coração inclinado, um coração rendido. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode, Pai, por meio da obra do Teu Espírito vivendo em nosso interior, fazer com que a gente se incline. A nossa natureza, Pai, enrijece a cerviz. A nossa natureza endurece a coluna para não nos dobrarmos e não nos curvarmos. Mas Espírito Santo, vivendo em nosso coração, nós queremos Te dar liberdade. Quebra, Pai, a força do nosso orgulho. Espírito Santo, vem e arrebenta com as estruturas de soberba, de vaidade, de autossuficiência que muitas vezes batem à porta do nosso coração. E que possamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor diz à igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, quantos têm sido abençoados e edificados pela exposição da Escritura nos últimos tempos aí? Eu vou perguntar de novo, tá, irmãos? Quantos têm sido abençoados e edificados pela exposição da Escritura? Amém? Sabe uma das coisas que, enquanto preparava o sermão ao longo da semana, lendo, meditando, estudando, e trazendo à memória as coisas que nós já ensinamos aqui na exposição em João, primeira carta de João, como estamos lutando contra a própria nossa natureza obstinada, que tem dificuldade de se dobrar perante as Sagradas Escrituras. Tem alguém que juntamente comigo está lutando aí para obedecer a palavra do Senhor aí, amém ou não? Mas como é impressionante lermos, a gente concorda com o que leu, a gente aprecia o que está lendo, aprecia o que está ouvindo, mas como estamos sendo desafiados a pôr em prática aquilo que nós estamos ouvindo aqui, irmãos. Para os irmãos que estão vindo hoje, depois de um certo período, ou estão vindo hoje pela primeira vez, nós temos trabalhado expositivamente na primeira carta que o apóstolo João escreveu. Estamos iniciando hoje o capítulo 4. E o capítulo 4, irmãos, você observou que tem alguns pequenos subtítulos que a gente enxerga na Bíblia da gente. O que está escrito no iniciozinho do capítulo 4 na sua Bíblia, que é uma estrutura muito comum que algumas traduções utilizam, na verdade algumas editoras utilizam, a fim de nos apontar coisas que precisamos ter atenção. O que está começando aí como aquele pequeno subtítulo antes do capítulo 4 aí? O que está na sua Bíblia aí, meu irmão? Como discernir os espíritos, outros dizem. Como identificar o quê? Falsos profetas. E eu me recordo da primeira mensagem que abordamos sobre a carta de João. João estava escrevendo para um grupo de irmãos que ele já tinha ensinado sobre o Evangelho, mas estavam lutando contra o pensamento gnóstico, o gnosticismo primitivo que estava surgindo. E esse gnosticismo primitivo que estava surgindo, ele muitas vezes não estava se opondo à verdade do Evangelho de forma tão explícita, mas estava questionando verdades do Evangelho. Ouviu isso? Amém ou não, irmãos? Então, muitas vezes o espírito do anticristo, ele não se opõe, porque se ele se opuser de forma cabal e contundente, a gente que tem um pressuposto cristão na vida, a gente automaticamente vai sair correndo.
É ou não é verdade? Então, muitas vezes, o espírito anticristo se levanta, primeiramente com sutilezas. Faz igual a serpente fez, olhando para Eva e dizendo, foi isso mesmo que Deus disse? Primeiro ele planta o quê, irmãos? A dúvida. Depois de plantar a dúvida, o nosso coração vai titubeando diante de verdades contundentes das Escrituras, e a gente começa a aceitar os acréscimos ao Evangelho. Logo depois da serpente plantar a dúvida, ela afirma, não foi isso que Deus disse. E aí planta um acréscimo ao Evangelho. E nós vimos aqui em outros momentos, em domingos anteriores, que esses falsos mestres, eles estavam primeiro plantando indagações no coração da igreja e estavam introduzindo elementos do neoplatonismo, trazendo uma reflexão de que a matéria é má e só o espírito e a alma que são boas. E nisso nós estamos anulando uma verdade do evangelho de que Cristo veio em... Nós nunca podemos esquecer disso, irmãos. Cristo veio em carne. Se Cristo veio em carne, não esqueça disso. A obra da redenção inclui a matéria. A matéria será redimida também, irmãos. Por isso que tantas vezes vocês nos ouvem, a mim, ao Rafa e a outros irmãos e irmãs, nos encontros de homens e mulheres, usando uma mesma frase entre nós, que nós viveremos em novos céus e nova o quê, irmão? E nova terra. Porque a terra também será o quê, irmão? Redimida. Romanos capítulo 8 nos ensina acerca disso. Apocalipse nos diz que a nova Jerusalém, a cidade de Deus, ela faz o quê, irmãos? Ela desce dos céus e haverá na terra uma sede do governo de Deus. Os irmãos compreendem esse preceito? E aqui o apóstolo João, ele está reforçando sobre como identificar o que então, irmãos? Falsos mestres, falsos ensinos. Como identificar enganos. Você sabe o que, em outras palavras, eu não vou aqui repetir necessariamente os elementos das mensagens anteriores, porque já o proclamamos, já o ensinamos aqui. Mas sabe o que João está fazendo aqui? João está chamando a igreja a que não sejam ingênuos. Você ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Irmãos, o cristão não pode ser ingênuo quanto ao que ele ouve. Ele precisa ser puro quanto ao seu, mas os seus ouvidos precisam ser plenamente atentos, a fim de distinguir aquilo que é correto daquilo que é enganoso. Sabe uma das coisas, irmãos, extremamente desafiadora para nós? É que geralmente o diabo tem usado do intelectualismo, da cultura deste mundo, do espírito da época, para de alguma forma plantar no nosso coração dúvidas sobre a verdadeira fé e nos fazer titubear naquilo que cremos. Por isso, a primeira palavra que João está aqui, dos versos 1 ao 6, você sabe o que João está fazendo? João está olhando e dizendo assim, por favor, sejam cuidadosos com o que vocês ouvem. Não entreguem os ouvidos de vocês a qualquer coisa. Não entreguem os ouvidos de vocês a qualquer pessoa ou qualquer fala que ou questionam a fé ou acrescentam elementos ao evangelho. Isso me faz lembrar o que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, quando disse que se alguém retirar uma vírgula ou acrescentar uma vírgula que seja, a pureza do evangelho de Cristo
seja considerado anátema. E o que significa a palavra anátema, irmãos? Isso foi uma pergunta, tá, irmãos? Não estou dando aula de química aqui, tá, irmãos? Por favor. O que significa a palavra anátema? Significa maldito seja. O nosso maior desafio, e João está nos chamando a atenção para isso. Sempre vai ter alguém, irmão, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Sempre vai ter alguém que você vai conviver que é mais inteligente que você. Sempre vai ter alguém que é mais instruído que você. Sempre vai ter alguém à sua volta que tem mais diplomas do que você. Sempre vai ter alguém, aparentemente, mais versado nas palavras do que você. Só que João disse aqui, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E João não está falando isso para a gente se tornar encrenqueiro. João está falando isso, sabe com que finalidade, irmãos? João está falando isso dizendo que Cristo te é suficiente. Você ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Sabe o que nós precisamos enxergar? Que o gnosticismo primitivo naquela época acreditava que para conhecer a Deus, eu preciso de um conhecimento esotérico, diferente, místico para conhecer a Deus. E quando João disse maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, sabe o que João está dizendo? Que você tendo Cristo vivendo em você, ele é suficiente para te revelar quem é o Pai e você conhecer a Deus. Não, você não precisa do gnosticismo para conhecer quem Cristo é. Quantos estão compreendendo até o presente momento? Então, os primeiros 6 versos que João está escrevendo, ele está combatendo de modo veemente os falsos profetas e falsos mestres. Mas eu preciso, enquanto pastor local, eu preciso ter o cuidado de encorajar a igreja e os irmãos de que nós não devemos olhar essas pessoas que muitas vezes estão plantando elementos e argumentos que podem nos distrair, não olhar essas pessoas com ódio e rancor. Porque a Bíblia nos ensina que muitas pessoas que estão vivendo debaixo de um engano, elas são sinceras, mas elas estão sinceramente enganadas. Por isso elas continuam enganando a outros. Porque elas acreditam piamente que o que elas estão vivendo como engano é verdade. Quantos irmãos estão entendendo o que eu disse aqui neste momento? Por isso somos chamados a revelar a verdade de quem Deus é, enxergando que aquelas pessoas ainda estão vivendo debaixo de uma cegueira espiritual. Então eu consigo enxergar que sobre mim habita alguém, não é uma energia mística e misteriosa, não é um poder maluco que está dentro de mim. Existe uma pessoa vivendo em meu coração, em meu interior, em seu coração, em seu interior. Quem é essa pessoa, irmão? Essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade, a saber, Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo vivendo em nós, ele sendo suficiente a nós, imbuídos pela verdade, agora conseguimos apresentá-la combatendo o engano e a mentira. Semelhante aos cristãos de Bereia, preste atenção nisso, irmãos, como é importante a gente sempre trazer isso nas nossas conversas. Os irmãos em Bereia, eles faziam o quê? Tem uma expressão que eu usei recentemente em um dos nossos cultos aqui. Eles ouviam atentamente, com grande interesse. E por eles ouvirem o que, irmãos? Atentamente, com grande interesse, eles abraçavam a verdade. Quem abraça a verdade, capacitado pela graça, é capaz de rechaçar o engano e a mentira. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? Diante disso, nós temos um grande desafio,
Sabe qual é o desafio, irmão? No Brasil nós temos falsos mestres ou não? Temos. Não é para você dizer os nomes, tudo bem? Mas pensa em 5 agora. Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil, não foi? E você consegue identificar se você já esteve debaixo das garras de um falso mestre? Porque um falso mestre, agindo debaixo do espírito do anticristo, a gente acha que o anti quer dizer que ele vai pregar que Cristo não é Senhor, né? Não é assim que o anticristo opera para convencer os crentes. O anticristo, ele primeiro se opõe a Cristo, mas muito colocar algo no lugar de Cristo. Um falso mestre pode ser alguém que arroga para si uma posição que só Cristo poderia ocupar na nossa vida. Ouviu isso? Os irmãos entenderam bem o que eu disse aqui ou não? Sabe o que João está dizendo aqui? João está pegando um povo, está rogando a esse povo que abracem a verdade e sejam capazes de identificar falsos mestres e falsos ensinos. E sabe qual é o mais assustador? João estava escrevendo para crente ou para descrente aqui, irmão? João estava escrevendo para quem? Para crente. Então tinha falsos mestres onde? Não era no lugar de trabalho. No lugar de trabalho eu estou esperando, gente. Eu vou para o trabalho e eu estou ciente que eu vou lidar com falsos ensinos. Tá tudo bem, eu tenho consciência disso, tenho clareza disso. A galera que está na escola, ensino fundamental, médio, faculdade, vai para o ambiente educacional, está ciente que vai lidar com falsos ensinos. Sim ou não, irmãos? Agora, você entra numa igreja local, você não está com os ouvidos apurados para identificar falsos ensinamentos do mesmo modo. Por isso que os crentes em Bereia tinham uma régua altíssima sobre o que ouviam para definir se aquilo era verdadeiro ou falso. Isso é um convite para nós lermos o que, irmãos? Isso é um convite para nós lermos as Escrituras. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, com todo carinho. O dia que alguém te perguntar alguma coisa sobre a palavra de Deus, não comece a resposta dizendo, porque o meu pastor disse que. Não faça isso. Por favor. Porque Cristo venceu a tentação ali no deserto, combatendo o engano de Satanás por meio das Escrituras. Tudo o que eu e Rafael Buzzi compartilham aqui nessa casa de reuniões precisa ser validado por meio do crivo das Escrituras. Não é porque eu disse que é verdade. É porque a Escritura está dizendo que é verdade. Você consegue enxergar isso ou não, irmão? Estamos juntos até o momento, igreja? E quando João está escrevendo, ele dá um passo agora. Ele aponta a necessidade de falar sobre a autenticidade da mensagem. E ele dá um passo agora no verso de número 7. O que começa dizendo no verso de número 7 na sua Bíblia, irmão? Igreja que ama a Bíblia, irmão, enquanto está sendo pregada, fica com a Bíblia aberta, tá, irmão? Só queria avisar assim, tá bom? Quem ama a Bíblia aí, irmão? Então traga a Bíblia física, amém? Caneta, caderno, e mantenha a Bíblia aberta enquanto a gente está compartilhando. Ah, era disso daqui que o Rafael ficou falando semana passada.
Entendi. No verso de número 7, João começa a falar sobre algo agora. E qual é o pequeno título que aparece ali acima do verso 7? Deus é o quê? É amor. Aí, que curioso, porque eu acho que a gente já pregou sobre amor aqui em João. Quantas vezes, irmãos? Eu acho que eu já falei sobre esse assunto, eu talvez umas 2 ou 3 vezes, e o Rafa talvez umas 2. E João vem agora no capítulo 4 e fala de novo sobre isso. Mas preste atenção em algo que nós queremos trazer. É a terceira vez que João está falando sobre amor aqui, no início do capítulo 4. Isso não significa que as ideias de João tinham esgotado e ele estava tendo que encher linguiça, como a gente costuma dizer. Ele estava tendo que prolongar o assunto. Não, irmãos. No primeiro momento, o amor pelos irmãos foi apresentado como uma prova de comunhão. Preste atenção. Na primeira vez que João fala sobre amor, o amor foi apresentado como uma prova de comunhão pelos irmãos. Em seguida, foi apresentado como prova de filiação. Tanto que uma das mensagens que o Rafael Guzzo compartilhou foi sobre filhos de Deus ou filhos do diabo. Ou não foi essa mensagem pregada 2 semanas atrás, irmãos? E quando nós enxergamos isso, essa foi a primeira menção do amor, prova de comunhão. A segunda menção do amor, prova de filiação. Na primeira vez, amor é uma questão de luz e trevas. Na segunda vez, amor é uma questão de vida e morte. Mas nesse momento, em 1 João 4, de 7 a 16, chega-se ao cerne da questão, ao centro da questão. Aqui se vê que o amor é uma parte imprescindível da vida. Aqui nós percebemos que quando nós mencionamos que Deus é amor, quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo, compartilha da sua natureza. Em vez de sua natureza humana, ele passa a revelar a natureza divina. Existe um livro, irmãos, que eu encorajo a igreja a pesquisar e ler esse livro. O título é O Conhecimento do Santo. A.W. Tozer, capa vermelha, letras douradas. E nesse livro ele coloca os 20 atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é que Deus é amor. Isso faz parte da natureza de Deus. E A.W. Tozer, nesse livro, O Conhecimento do Santo, ele escreve dizendo: o amor de Deus é totalmente diferente de qualquer amor que possamos encontrar na criação. É um amor que brota daquilo que ele é eternamente. Pastor, onde você quer chegar? Quando a gente usa a palavra amor, isso inclusive foi parte do papo no último encontro de casa em casa, na sexta-feira recente que tivemos. Quando nós usamos a expressão amor, o que vem à sua mente? Se você é casado, casada, a palavra amor, nós imediatamente associamos ao que sentimos pelo nosso cônjuge. É ou não é verdade, irmãos? Quem é pai, quem é mãe, a palavra amor, automaticamente a gente associa aquilo que nós sentimos pelos nossos filhos. Aos solteiros, eles associam ao sentimento que tem com relação aos seus pais, seus irmãos ou alguém que o pastor ainda não está sabendo. E aí, sabe que não que eu esteja jogando verde, tá, irmãos? Eu não faço isso de forma alguma. A gente já dá a jugular direto, assim, entendeu? Mas sabe o que a W. Tozer está dizendo aqui? Que o amor da parte de Deus, ele é inerente à sua existência eterna. Ele está dizendo, Deus é amor. Qual o problema? Sabe qual é o problema, irmãos? A gente conhece a Deus em sua plenitude ou não? Eu vou perguntar de novo. A gente conhece a Deus em sua plenitude? Não. Então nós somos incapazes de amar plenamente como Deus ama.
só seremos capazes de amar plenamente como Deus ama quando Filipenses 1:6 se cumprir. E o mesmo Deus que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Quando esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade e eu tiver um corpo glorificado, como Cristo tem o seu corpo glorificado, e os meus olhos verão aqueles olhos como chamas de fogo, e nós teremos uma eternidade para conhecer o Senhor, assim começaremos a entender o amor de Deus plenamente. Aqui nós ainda temos uma névoa diante do que é o amor de Deus. Quantos estão compreendendo isso? E quando nós então enxergamos disso, nós precisamos agora passar a compreender algo. E eu quero trazer aqui uma analogia para refletirmos. Um navegador nos tempos antigos, se nós pensarmos na navegação no tempo presente, tudo é via satélite e com equipamentos eletroeletrônicos. Mas quando nós pensamos na navegação em tempos antigos, os navegadores usavam um pequeno dispositivo a fim de norteá-los. O nome desse pequeno dispositivo, a fim de norteá-los, qual era? Uma bússola. E quando nós pensamos para que serve uma bússola? Uma bússola serve para situar os pontos cardeais e ela aponta sempre na mesma direção, ela aponta para o norte. E quando nós perguntamos como uma bússola faz isso? Alguém já se perguntou isso? Na época de escola? Ensino fundamental, aula de geografia, os pontos cardeais, aí vem a bússola e tal. Mas como que a bússola faz isso? Sabe, na ciência, nós costumamos dizer que Deus, disse Deus e haja luz. Disse Deus que haja o firmamento. Quando as inúmeras reações de fusão nuclear vão formando os elementos químicos e dando origem aos astros, aos planetas, às estrelas, há um elemento químico que é o elemento mais estável presente na Terra. E o elemento químico mais estável presente na Terra é o ferro. E o ferro apresenta uma propriedade que a gente estuda no ensino médio, que a gente chama de paramagnetismo e diamagnetismo. E essa propriedade fala de criar um campo eletromagnético. E quando a gente constrói uma bússola, a gente constrói uma bússola do mesmo material que está no centro da Terra. E quando nós pegamos essa bússola, que é da mesma natureza que o centro da Terra, e a gente solta essa bússola, sabe o que ela faz? Ela se orienta com base na natureza que ela foi formada. Quantos compreendem o que eu acabei de dizer? Sabe o que acontece, irmãos? A bússola responde à natureza da Terra. Pode-se dizer o mesmo do amor cristão. A natureza de Deus é o amor. A pessoa que conhece a Deus, a essência, o centro, Deus é amor. O cristão que tem, de forma autêntica e genuína, a mesma natureza de Deus, quando você solta esse cristão, sabe o que ele faz? Ele se orienta com base na natureza que ele foi formado. Da mesma forma como uma bússola aponta para o norte, o cristão pratica o amor de forma natural. Ninguém grita com uma bússola dizendo, aponta para o norte. Da mesma forma como ninguém deveria apontar com um cristão e dizer, ame ao Senhor e ame ao seu irmão, porque ele reage conforme a natureza a qual ele foi formado. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? O cristão, ele deve compreender. E aí eu quero trazer o grande desafio que Timothy Keller nos trouxe, de nós
nunca vivermos nos extremos, seja da licenciosidade. Quem lembra dessa mensagem? O extremo da o que eu disse? Licenciosidade, ou o extremo do moralismo. Os dois extremos são pecaminosos e o evangelho está entre. O evangelho não me deixa solto para fazer o que eu quero, mas o evangelho também não vem com um código de conduta só para eu obedecer de forma superficial. Sabe o que é importante nós entendermos? É muito importante a gente enxergar que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo não é algo que eu vou ouvir como uma obrigação, mas é uma obrigação encarnada em mim, porque eu vivo compatível com a natureza que eu fui formado. Consigo me expressar com clareza, irmãos? O cristão nascido de novo, você não precisa ficar na orelha dele dizendo, você tem que amar a Deus e amar o irmão. O cristão nascido de novo, se ele corresponde à natureza a qual ele foi formado, ele está aprendendo a amar a Deus e a amar o irmão, porque é disso que ele foi formado. Deus é amor. Ô, irmãos, que compartilhar desafiador para nós. De não entendermos isso como uma regrinha para cumprir, mas entendermos isso como uma manifestação da natureza de Cristo que vive em nós. C.R. Sproul disse que a verdadeira evidência do novo nascimento não é uma experiência emocional, mas a transformação que nos torna semelhantes ao caráter de Cristo. O amor é precisamente essa transformação visível. Alguém que nasceu de novo, alguém que vive na verdade e não no engano. Quando você olha, você diz assim, de fato, essa pessoa é como uma bússola, ela está apontando para o amor, apontando para o norte. Porque de fato ela aponta para lá, para essa direção, porque ela enxerga que ela é feita de material. E esse material é a própria natureza do eterno em nós, a saber, o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? Estamos juntos? Existem 3 pontos. Nós não desdobraremos os 3 pontos hoje. Mas eu gostaria que você os registrasse. Aquilo que Deus é amor. Você ouviu isso? Aquilo que Deus é. E Deus é amor. Aquilo que Deus fez, Deus enviou seu Filho. Primeiramente, aquilo que Deus é amor. Segundo, aquilo que Deus fez, enviou o seu Filho. E o que Deus faz, Ele permanece em nós. Aquilo que Deus é amor. Aquilo que Deus fez, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. E aquilo que Ele faz, e o que Ele faz? Ele permanece em nós. Sabe, irmãos, quando nós compreendemos quando nós enxergamos o que João começou a dizer
João começou a dizer que ele queria combater, ele queria que os cristãos que estivessem ouvindo se opusessem ao engano e abrissem seus ouvidos e seu coração para conhecer plenamente a verdade. Só que no verso de número 7, a maior apologética. O que é apologética? Alguém lembra aí a galera do Enraizados, a galera dos jovens, que uma vez tivemos uma conversa sobre isso? O que é apologética? Apologética é a defesa da fé. A maior apologética, maior defesa da fé, não é a gente começar a tretar com argumentos no muito falar. A maior apologética é quando apresentamos a essência de Deus pela forma como nos relacionamos. E Deus é amor. Sabe, existe uma frase, existe um relato de um irmão precioso chamado Campbell Morgan. Alguém já ouviu falar desse irmão, pregador norte-americano? Não? Campbell Morgan teve 5 filhos. E os 5 filhos eram homens. E os 5 filhos se tornaram exímios pregadores e fervorosos das Escrituras. Você imagina o coração desse pai, irmão? Consegue imaginar? Você tem 5 filhos homens, os 5 cabras são ponta firme, amam o Senhor, servem o Senhor, estão gastando a sua vida no Senhor, proclamando o Evangelho, servindo a igreja, outras igrejas, fazendo movimento na cidade. E certa vez um grupo de pessoas foi visitar a família de Campbell Morgan. E quando eles estavam num momento de compartilhar, de conversa, de comunhão ali, a história nos conta que uma pessoa vira para Campbell Morgan e pergunta: fala para mim, qual deles é o melhor pregador? Porque a nossa visão, muitas vezes, de um ministério profícuo, um ministério contundente, é aquele pregador que prega melhor, que é mais enérgico, é mais convincente. E quando os 5 filhos de Campbell Morgan ouviram a pergunta que foi feita ao seu pai, os 5 reagiram da mesma forma. Quando eles ouviram a pergunta, qual dos 5 é o melhor pregador? Eles viram então para aquela pessoa que perguntou e disse, certamente é a mamãe. Sabe por quê, irmãos? Segundo Tim Keller nos ensina, a apologética mais poderosa é um caráter transformado. É alguém que revela a natureza de quem Deus é. A apologética mais contundente é quando alguém vem cheio de argumentos, encontra olhos gentis e ternos, cheios de amor, capaz de liberar perdão a despeito da injustiça recebida. Porque Deus é amor. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos onde você está. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor vive em nós. E se o Senhor vive em nós, o teu amor deve emanar de quem nós somos. Teu amor deve fluir, Pai, da nossa natureza. Não um amor de palavras, mas um amor de vida. E assim como Tozer disse,
Conhecer a Deus é necessariamente amar. Amar. Gaste um tempo falando com o Senhor aí em seu lugar, meu irmão. Gaste um tempo falando com o Senhor. Gaste um tempo. Use, se você considerou didático, pedagógico, a metáfora da bússola, uma forma de se lembrar, uma forma de lembrar que tipo de gente a gente quer se tornar. Mas isso não é mérito. Isso é graça. Somos transformados pela graça. Somos regenerados pela graça. Gaste um tempo falando com o Senhor. Ore pelos seus relacionamentos. Vá em níveis. Primeiro fale sobre o seu relacionamento com Deus. Como é que está a sua relação com Deus? Será que você consegue hoje uma plena e profunda compreensão de que você é amado pelo Senhor? Você consegue ouvir nas Escrituras que o Pai, por meio de Jesus, demonstrou que Ele ama os homens. E você está no meio desse grupo de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Talvez você precise dizer agora em oração: Pai, de fato eu estou vivendo no piloto automático. Eu não tenho vivido a consciência de que eu sou amado pelo Senhor. Me ajuda, Senhor. Misericórdia de mim. Fale isso com o Senhor. Essa semana inteira o Senhor ministrou fortemente ao meu coração que esse amor, o amor do Pai conosco, ele é tão avassalador, que ele nos envolve de uma forma tão plena e completa, que ele produzirá em nós a consciência de pertencimento. Foi por isso que João escreveu que o verdadeiro amor lança fora o medo da orfandade, o medo da solidão, o medo da incapacidade. Porque sendo amados pelo Senhor e apoiando-nos na graça que há em Cristo Jesus, somos chamados para viver em novidade de vida. Paizinho, vem conduzir esse lindo rebanho que o Senhor ajuntou aqui a essa compreensão do teu amor, Pai. Esse amor não é meritório. Não é meritório. Nós não éramos merecedores. Não merecíamos. Mas o Senhor, como descrito em Romanos, deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores.